Salve, salve nação, chegando agora as últimas notícias do nosso Mengão e logo mais tem Flamengo e Olímpia, primeiro jogo das oitavas de finais da Libertadores da América. Vamos acompanhar todas as informações do nosso Mengão. O time está definido, Sampaoli faz mudanças na equipe. Vamos saber tudo sobre o nosso Mengão agora. Antes, pedimos a vocês que se inscrevam no nosso canal e ativem as notificações para receber tudo sobre o nosso Mengão com exclusividade. E não se esqueça, curtam nossos vídeos para ajudar em nosso crescimento. Que conseguiu contornar um pouco essa situação, mas não esperava que o Pedro fosse faltar ao treinamento, tivesse mais esse problema, e aí até acelerou de fato essa questão da punição ao jogador. Então o Flamengo não conta com o Pedro, que seria uma alternativa do técnico Sampaoli, e também não conta com o Pulgar, lesionado já há um tempo, talvez para a segunda partida, e de última hora hoje no treinamento da manhã, quando o Sampaoli faz aqueles últimos ajustes assim, sempre faz uma atividade no dia do jogo, ele se deu conta ali, conversando com a comissão técnica, que não vai poder contar também com Léo Pereira e Felipe Luiz, eles dois com dores musculares, ficam fora dos relacionados. Em contrapartida, Ayrton Lucas e Davi Luiz estavam fora dos últimos jogos com dores nos joelhos, eles voltam aos relacionados do Flamengo e aí fica a expectativa, devem ser os substitutos. Então vamos passar agora muito provavelmente a equipe que deve entrar em campo para iniciar essa disputa contra um Olímpia, que é perigoso, tricampeão da Libertadores, mas teve troca de técnico, o Aguirre saiu, entrou o Arce e não vence há 5 jogos desde exatamente da Libertadores contra o Melgar. O Flamengo quer fazer o seu dever de casa. Vamos lá então. Flamengo que deve ir a campo, chamando a tela aí, Matheus Cunha, o Wesley, o garoto, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Aí a dúvida, Thiago Maia ou Alan no meio de campo, o Gerson e aí tem o quarteto pela frente, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Esse aí todo mundo já conhece, esse quarteto. Então fica essa grande expectativa, mais de 60 mil pessoas nesse Maracanã, ingressos esgotados. O Flamengo tem que fazer o seu dever de casa para depois finalizar essa classificação, quem sabe, lá em Assunção, na próxima semana, Plihal. Obrigado, Pedro. Valeu. Primeiras informações aí do Pedro Torre, do Flamengo, do dono da casa, casa para variar lotada. E a gente estava brincando aqui, esse é o Flamengo desfalcado. Pois é. Mas contando com os retornos aí do Davi e do Ayrton Lucas. Boa tarde, Plihal. Prazer estar contigo aqui. Pascoal, abraço enorme, fã de esportes. A gente fica rindo, né? Não vai ter Felipe, que foi muito bem nos últimos jogos, né? Trabalhando ali. Mas imagina até que o Ayrton Lucas inteiro jogaria de qualquer maneira. O Ayrton Lucas é que é o titular, o Felipe foi muito bem, faz um outro tipo de composição ali, construindo mais pelo meio. Talvez hoje com o Ayrton Lucas, o Bruno Henrique já encoste mais no Gabigol. Então, mas olha o time. O Léo Pereira, para mim, sim, no momento, titular, Léo Pereira e Fabrício. Uma dupla que o torcedor, alguns meses atrás, rejeitava com muita veemência, mas foram assumindo essa posição. O rejeitado na vez é o Davi. Agora volta o Davi. Pois então, agora, mas você vê a qualidade que Davi, que também melhorou nos últimos jogos, né? Ele andou também mal, mas melhorou, mas enfim. Olha a força desse Flamengo. Sem o Pulgar e sem o Pedro, né? Então. E sem o Pulgar, a dúvida ali na função é entre o Thiago Maia e o Alan. Pois é, que coisa, hein? Olha o nível de dúvida que o cara tem. O Alan custou 9 milhões de euros. Mano, é um Flamengo muito forte, a gente respeita toda a história do Olímpia, etc. O único invicto até aqui, né? Porque o Internacional caiu na fase de grupos. Tem os dois lados da moeda, né? Porque é o penúltimo colocado do Campeonato Paraguaio, vem de resultados muito ruins, tanto que o Diego Aguirre caiu lá, foi demitido. Tique Arce o substitui. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Mas foi bem colocado na fase de classificação, super bem colocado. Foi invicto e tal. Não, foi invicto. Ele e o Inter. O Inter já caiu e eu acho que hoje cai ele. Acaba. Desconfio que cai. Eu disse na semana passada e reitero aqui que Flamengo, jogo só depois de jogado que a gente vai dizer se foi mais fácil, mais tranquilo, mais chato, etc. Mas antes do confronto, acho que é uma partida mais tranquila aí, entre aspas, do que pegar Grêmio e Atlético Mineiro, que o Flamengo recentemente pegou e foi muito bem. Então, eu confio aí, acredito muito que o Flamengo consiga uma boa vitória para jogar tranquilo na partida de volta. Essa é a minha expectativa para hoje. Tranquilidade não é uma palavra que combine muito com o Flamengo, né? Eu acho que assim,
Talvez, no jogo de hoje, muito provável, Pascoal, que seja mais difícil lidar com os fantasmas do próprio Flamengo do que com o adversário. O Flamengo, por exemplo, a direção suspendeu um de seus principais atacantes, o Pedro, fora do jogo de hoje por decisão da direção. Mas fantasmas não devem entrar em campo hoje, Plihal. Só entram craques. A gente viu a escalação, Pascoal. Hein? É verdade. Que é isso? Olha Plihal, boa tarde para você, Mauro. Um abraço a todos, fã do esporte. Mas você sabe uma coisa? Eu acho que você pode punir o jogador, porque ele não quis participar do aquecimento, mas o Pedro é vítima, hein? O Pedro continua sendo vítima de uma agressão. A gente não pode transformar o Pedro em vilão nessa história. Ele continua vítima. Pode punir, sim. Mas você não pode punir o Flamengo. Sim. Menor cabimento. Se o Gabigol, eu espero que não. Se precisar do Pedro ao longo do jogo, você vai olhar para a arquibancada para ver se ele pode vir para ele aquecer? Eu acho isso... A única dúvida que eu tenho em relação ao que você está falando, Pascoal, é que o Pedro nem falar com o treinador está falando, né? Não, esse é um problema. Eu acho que é o seguinte, ó, vaso quando quebra, você começa a juntar as partes e nem sempre consegue montar tudo de novo. Então, isso precisa ser resolvido. E isso só é resolvido, e muitas vezes encaminhado, quando o time está ganhando, quando o time vai bem, quando o time tem um tropeço. E é um adversário hoje que é propício para o Flamengo ganhar com mais de 3 gols. Se eu falar qualquer coisa fora disso, eu estaria saindo da realidade. O Flamengo hoje tem tudo para ganhar com 3 ou mais gols a partida diante do Poçante Olímpia. Vamos saber, Pascoal, se a galera está tão entusiasmada e tão otimista quanto você, nos arredores do Maracanã, Roberto eu estou botando uma fé. Também já está trabalhando, a exemplo do Pedro Torre, e lá do lado de fora, olha, já até escureceu, agora há pouquinho ela apareceu ali para testar o equipamento com a gente, estava mais claro, escureceu depressa, mas o torcedor rubro-negro espera que seja um dia não tem como porque o jogo é à noite, mas de céu azul, né, Roberta? Verdade, tudo bem, Plihal? Muito boa noite para você, pro Mauro também, Pascoal, pro fã de esporte. É isso, a torcida tá confiante. Já conversei com alguns torcedores e sim, toda essa confiança. Eu tô aqui bem na saída do metrô do Maracanã. Eu vou pedir só pro nosso repórter cinematográfico Bandeira fazer aquela pan para vocês sentirem um pouquinho aqui onde estamos. Tem segurança reforçada logo aqui ao lado e ele vai girar pra gente mostrar aqui o templo do futebol, o Maracanã. Lá embaixo também segurança reforçada, torcedores chegando aos poucos por aqui, mas hoje é noite de casa cheia. Carga de 70 mil ingressos e todos os ingressos foram vendidos. Lembrando que nessa carga aí também tem gratuidades, tem cadeiras cativas e ingressos também para a torcida visitante. Agora, o Bandeira já está voltando porque eu tô com uma galera aqui. Esses torcedores vieram de Recife, chegaram terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Sergipe. Chegaram terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Tem torcedor. Então é isso aí, galera. Essas foram as últimas informações do nosso Mengão. Todos nós já sabíamos que Pedro ficaria de fora dessa partida. Eu também não concordo nesse tipo de punição, né? Por mais que ele esteja com uma amizade bastante conturbada com São Paulo, mas ele tem que ser profissional nesse momento. Pedro não deveria ter sido suspenso da partida. A punição dele teria que ter sido apenas a multa. Multado, ele já iria aprender que o que ele fez foi errado. Agora, punir Pedro e punir o próprio Flamengo já fica difícil, né? Pedro é um excelente jogador e poderia ajudar o Flamengo nessa partida de hoje, né? Muitos pensam que vai ser fácil, muitos pensam que vai ser goleada, mas eu não acredito que o Flamengo vai ter facilidade nessa partida. Libertadores é uma caixinha de surpresa. O que o Flamengo precisa fazer é entender que tem um melhor elenco? Tem, mas que tem que jogar bola para mostrar isso dentro de campo. Não existe jogo ganho antes da bola começar a rolar. Não existe isso. O Flamengo tem que ser humilde com essa situação. Entrar sabendo que é melhor e entrar sabendo que precisa mostrar que é melhor. Não adianta você ter um time bom, um time de qualidade e na hora da partida não saber utilizar essas qualidades dentro de campo. Vamos torcer para que o Flamengo esteja em um dia bastante interessante, em um dia bastante bom e que os jogadores consigam fazer valer
as suas características. Hoje o Flamengo tem vários jogadores que conseguem desequilibrar, né? Tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro, tem Gerson, muitos jogadores aí com passagem no futebol europeu e que podem mostrar essa qualidade no futebol aqui brasileiro. E o Flamengo tem esse privilégio de reunir diversos jogadores muito bons em um único time. Então vamos torcer que o Flamengo ganhe e ganhe bem essa partida para ir para o segundo jogo mais confortável. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes na vitória de logo mais? Participa aí deixando o seu palpite do jogo aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, como também curtir os vídeos para ajudar em nosso crescimento.